em todo tempo. Ai. A gente vai ficando velho, vai ficando mole, né? Se emociona fácil com esse negócio desse. Ei, glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Está feliz porque o Senhor Deus já está aqui no nosso meio, amém? Amém. Nosso Deus está aqui no nosso meio, nosso Deus está aqui contemplando nosso coração, visitando nossas vidas. O nosso Deus está aqui a receber aquilo que trouxemos diante dEle, a nossa adoração. E agora queremos, diante do Senhor, de tudo aquilo que vimos, de tudo aquilo que ouvimos, das crianças que aqui estavam aqui à frente, nós queremos meditar na palavra do Senhor, para termos famílias vivendo o reino de Deus. Não é esse o nosso tema nesse mês? Famílias vivendo o reino de Deus. Se nós temos famílias vivendo o reino de Deus, nós não podemos perder nossos filhos. Se nós temos famílias vivendo o reino de Deus, nós não podemos deixar os nossos filhos serem perdidos diante dos nossos olhos. Nós não podemos perder os nossos filhos, sabendo que nós temos que estar na casa do Pai, buscarmos a Ele, sabemos de toda uma religiosidade que é nos colocada, e mesmo assim contemplarmos tudo isso e perdermos nossos filhos. Não é assim que funciona famílias que vivem o reino de Deus. Famílias que vivem o reino de Deus garantem o futuro dos seus filhos, garantem a posteridade dos seus filhos, garantem a bênção de Deus que já é derramada sobre a minha vida, sobre a minha casa, para estar agora sendo e dando continuidade sobre a vida de cada um dos nossos filhos. Amém? Tema da mensagem de hoje: não perca seus filhos. Abra sua Bíblia, Juízes, capítulo 11. Nós vamos fazer uma leitura, Juízes 11, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura e vamos ver uma história sobre um homem de Deus, herói da fé, e que perdeu seus filhos. Às vezes, na palavra de Deus, nós temos muitas passagens que nos vão colocar diante de como nós podemos fazer com que nós temos exemplos na palavra de Deus, de homens que viveram o reino de Deus, de homens de Deus que souberam manter os seus filhos. Hoje, quero trazer essa palavra de meditação ao coração da igreja, para que nós não possamos perder nossos filhos, amém? Juízes capítulo 11, acompanhe comigo. Você vai ouvir a história hoje de Jefté, um juiz que Deus constituiu. Diz assim a palavra do Senhor: era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté, está falando do pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, os irmãos de Jefté, né? Expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos, habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de algum tempo os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E disseram então a Jefté: vem, ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estás em aperto? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté:
Por isso tornamos a ti, para que venhas conosco, combata contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe? E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vem comigo no versículo 28. Porém, o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras de Jefté que lhe enviou. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, passando por Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor, e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto ou sacrifício. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até a chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e danças, e era ela a única filha, não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou suas vestes e disse: ah, filha minha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse: meu pai, tu abriste a tua boca ao Senhor, faz de mim conforme o que saiu da tua boca, pois o Senhor por ti executou vingança contra os teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixe-me por 2 meses que eu vá e desça pelos montes, chora minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. E daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o gileadita. Amém? Feche seus olhos. Deus, tua palavra aqui aberta diante dos nossos olhos, ensina-nos conforme a tua verdade. Que teu Espírito Santo nos guie para entendermos, compreendermos e sabermos, ó Pai, que nós não podemos perder nossos filhos. Ajuda-nos nessa hora. Que teu Espírito Santo tenha total liberdade aos ouvidos e aos corações aqui neste lugar. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Jefté, nós lemos aqui esta história, uma história bem difícil de ser pregada. Mas nós precisamos destacar alguns pontos importantes, porque muitas vezes a caminhada que Jefté toma, a direção que ele toma, pode ser muito parecida com a nossa direção. Então nós precisamos tomar alguns apontamentos aqui nessa noite, amém? Primeiro, vamos falar sobre Jefté. Ele é um homem valoroso. Ele é um homem valente. É isso que diz no primeiro versículo, Juízes 11. Homem valente, valoroso. Quantos de nós não somos como Jefté? Valentes. Não tememos o mal. Estamos dispostos a enfrentar os maiores desafios. Somos valentes. Pela nossa família, então,
nós entregamos tudo. Pela nossa família, pela nossa casa, entregamos tudo e um pouquinho a mais. Esse era Jefté, esse sou eu, esse é você. Jefté, homem valente. Ainda no primeiro versículo, olha uma segunda característica de Jefté. Ele é filho de uma prostituta. Essa informação não paralisa a vida de Jefté. Talvez o seu passado, uma situação que você tenha passado, talvez hoje tenha paralisado a sua vida. Existem situações da nossa vida que vão acontecer, que elas vão paralisar a nossa vida. Jefté tinha esta informação de dentro da sua casa, que ele era um filho de uma prostituta. Isso não paralisou a vida de Jefté. E muitas vezes no nosso passado, nós estamos aqui presentes hoje, olhamos para o nosso passado e estamos paralisados, porque estamos presos ao nosso passado. Jefté era um homem bem resolvido com o seu passado, amém? Jefté era um homem resolvido com o seu passado, ele não deixa isso paralisar a vida dele. Jefté é uma pessoa usada pelo Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 29 comigo. Versículo 29, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. O Espírito Santo de Deus está usando a vida de Jefté. Olha que maravilha. Se nós somos e aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a habitar aonde? Onde? Em nós. O Espírito Santo agora começa a dar as diretivas, dar a caminhada, ser o guia da nossa vida. Jefté, naquele momento e naquele episódio e naquela situação, estamos aqui trabalhando também o Espírito Santo que agia tão somente em cima de algumas pessoas. Não era como hoje, que o Espírito Santo é derramado sobre toda carne, sobre toda pessoa que crê em Cristo Jesus. Mas Jefté era um homem usado por Deus. Quantas e quantas vezes você já não ouviu isso? Não é? Talvez você na sua caminhada cristã, você já tenha ouvido isso. Nossa, você é usado por Deus. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você é uma pessoa que está realmente sendo usada pelo Espírito Santo de Deus. Jefté era esse homem. Jefté era uma pessoa que entendia que ele precisava lutar para alcançar as vitórias dele. Olha o versículo 32. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os entregou em suas mãos. A grande certeza que nós temos nessa vida é que nós haveremos de enfrentar sempre lutas, adversidades, perseguições, estaremos sempre lutando a nossa vida inteira. Nós passaremos a nossa vida lutando, assim como foi com Jefté. Nós passaremos a nossa vida enfrentando dificuldades e problemas. Talvez agora, enquanto você está sentado ouvindo essa mensagem, você esteja pensando agora e ligado na luta que você tem a enfrentar assim que você sair daqui. Essa é a nossa vida. Essa é a forma na qual nós vivemos. Nós temos lutas. E só alcançamos vitórias se tiver luta. As vitórias elas não serão entregues de mão beijada sobre nós. Elas passarão por um processo de luta. Muitos cristãos estão enganados na caminhada cristã, achando que tão somente estar na caminhada significa ausência de luta. Pelo contrário, Cristo vem e declara: no mundo você vai ter o quê? Aflições. Tem bom ânimo aí, porque eu venci o mundo. Amém? É este ânimo que nós precisamos estar e ter. Abra sua Bíblia rapidamente, eu quero fazer somente uma citação, Hebreus 11:32. É a descrição a maioria dos heróis da fé estão ali descritos, elencados. Está lá Jefté. Hebreus 11:32 está lá uma menção. Que falar da vida de Jefté? Que mais eu posso falar? Faltar-me o tempo contando Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel. Ele está elencado entre os heróis da fé. Talvez eu e você sejamos referência para esse tempo. Talvez você seja uma referência que o mundo tanto precisa ver.
E é o que nós precisamos ser mesmo, referência, luz, sal, diferença. É isso que nós precisamos ter, e nós estamos já aqui, vendo estas descrições, sobre a vida de Jefté. Ele é um homem que tem uma vida de vitória em meio às guerras. Em todas as guerras, as dificuldades que Jefté está atravessando, ele obtém vitórias através do Espírito Santo de Deus. Mas, por mais que nós tenhamos vários pontos positivos, o ponto é que Jefté ganha guerras, mas perde seus filhos. O grande ponto aqui é, ao continuarmos a história, ao saber como termina, nós vamos nos encontrar com um homem, com todas essas características positivas, fazendo um sacrifício da sua filha. Ou seja, para ser um bom pai, e nós estamos em meio de família, um bom pai, uma boa mãe, não basta ser valente, não basta ser usada pelo Espírito Santo, não basta estar tão somente resolvida com o seu passado, não basta ser uma referência, nós não podemos perder os nossos filhos. Não basta ter todas as características positivas. No caso dele, Jefté era a única filha, era mais do que especial ainda. Do que adianta ele ter todo esse processo, passar por toda essa trajetória e ao final perder a sua filha? Aqui não importa a causa que eu e você está defendendo. Não importa, meu irmão, o que eu defendo na rede social. Não importa o seu saldo bancário. Não importa, meu irmão, aqui o que você faz na sua vida religiosa, o seu devocional. Não. O que nós não podemos nesse tempo é perder os nossos filhos. Nós não podemos perder nossos filhos. Então, como é que nós podemos cuidar dos nossos filhos para não perder? Essa que é a grande chave. Nós estamos olhando um grande exemplo de Jefté, um grande exemplo na vida dele, e que nós precisamos agora destacar pontos positivos, observarmos esse ponto de queda da vida de Jefté, e suprirmos e caminharmos em vitória. E é isso que Deus quer nos ensinar nessa noite. Ensinar através da vida de Jefté, para que nós não possamos agora cometer os mesmos erros que ele cometeu. Como é que nós podemos agora cuidar dos nossos filhos para não perdê-los? Você precisa amar isso aqui, ó, a palavra de Deus. É um primeiro segredo para a sua vida. Talvez você esteja esperando uma receita pronta. Talvez você esteja esperando algo miraculoso, algo que seja diferente de tudo aquilo que você já ouviu. Não há como nós agora darmos uma receita nova e diferente daquilo que nós já aprendemos e vimos. Nós só temos o quê? A palavra de Deus. Portanto, para que você não possa perder seus filhos, primeiro, ame esta palavra. Amém? Jefté é um herói dessa palavra. Olha só, Jefté é um herói dessa palavra. Mas ele oferece um holocausto de um ser humano no final. Deus não coordenou isso. Deus e Jefté nunca teria feito isso se ele conhecesse a palavra. Percebe? Se Jefté realmente conhecesse essa palavra, ele não teria cometido isso. Eu quero trazer um discernimento aos irmãos agora. Jeremias 7, 30 e 31 vai falar e fazer uma descrição de Deus aos filhos de Israel. Jeremias 7, 30 e 31. Olha só o que diz, Deus vai falar ali. Deus nunca ordenou que fossem oferecidos sacrifícios de crianças. Deus nunca ordenou que se oferecesse um sacrifício de ser humano. Jeremias 7, 31. Porque os filhos de Judá, 7, 30, por favor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para contaminá-la, 31. E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimar no fogo a seus.
E as suas, o que nunca nem me subiu ao, não passou isso. Nunca falei sobre isso. Deus está falando ao povo: ei, o que vocês estão fazendo? Vocês estão fazendo loucura. Eu nunca falei isso. Eu nunca ordenei isso. Nem me subiu ao coração isso. Que loucura é essa? Quando estamos desconectados da palavra, fazemos loucuras. Quando estamos distantes da palavra, o pecado, que ele já vem com essa natureza de corrupção sobre nossas vidas, ele vai fazer com que nós estejamos em processo degenerativo. Vai estragar tudo, simplesmente porque nós não estamos ligados na palavra. De certo, Jefté não meditava na palavra. De certo, ele não era realmente esse homem da palavra. Talvez Jefté fosse o homem do aplicativo da palavra. Aquele homem que tem um aplicativo no celular. Aquele homem e mulher que tem um aplicativo no celular e que lê a Bíblia, sabe quando? De vez em quando. Talvez Jefté fosse esse homem que realmente ele tem um sucesso na vida. Ele tem um certo sucesso. Ele está alcançando vitórias. Mas ele nunca foi o homem da palavra. Ele nunca resolveu viver por ela. Porque se Jefté realmente conhecesse a palavra, ele saberia que aquilo que ele fez foi loucura. E ele poderia oferecer um resgate. Mas como assim? Sim, havia uma possibilidade. Havia uma saída. Jefté comete um pecado. Ele está diante da filha e comete um pecado. Meu Deus, que loucura eu falei. Não é assim? Fiz uma loucura. Como eu pude pronunciar isso nos meus lábios? Como eu pude falar isso? Ele comete essa loucura, ele cai em si e ele não entra em arrependimento, porque ele não sabe exatamente se isso está na palavra ou não. Levítico capítulo 5, versículo 4. Esta palavra que agora eu trago aos irmãos, esta palavra já havia sido passada a todo o povo. Levítico capítulo 5, versículo 4 até o 6 diz assim: ou, quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer o mal, era para fazer o mal que ele estava fazendo? Não. Ou para fazer o bem. Em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento, ele for oculto, e o souber depois, ele cai em si, não é isso? Culpado será numa dessas coisas, versículo 5. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo que pecou. Versículo próximo. E a sua expiação, ou seja, o processo agora de perdão deste pecado, vai ser como? Trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu, uma fêmea de um gado miúdo, uma cordeira, uma cabrinha, pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará a expiação do seu pecado. Se eu e você somos homens e mulheres da palavra, se eu e você somos homens e mulheres da palavra, nós não perderemos os nossos filhos. Percebe? Ele comete um pecado, e ele poderia ter oferecido esse resgate. Logo, quando nós não conhecemos a palavra, quando nós não buscamos entender na palavra de Deus aquilo que nós estamos fazendo no nosso meio natural, sabe o que nós fazemos? Sacrificamos os nossos filhos. Quando nós não praticamos aquilo que a palavra de Deus nos ordena, quando nós resolvemos agir conforme a nossa própria natureza, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, os nossos próprios interesses, nós sacrificamos os nossos filhos. Abra sua Bíblia, Deuteronômio 6. Olha essa oração. Olha o que nós precisamos fazer para com os nossos filhos. Amar a palavra de Deus é reproduzir isso aos nossos filhos. Deuteronômio 6, 4.
É conhecido como um Shema, uma oração mais importante do judaísmo. Diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu, e de toda a tua, e de todas as tuas. 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu. 7. E as ensinará aos teus, e delas falarás, como? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando. A palavra de Deus que agora está sobre nós. Esse aqui é o que? O versículo 6, 7, versículo 8. Versículo 8. Também atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os seus olhos. Um cuidado que o próprio Deus está fazendo e falando para que nós tenhamos com os nossos filhos. Perceba que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Da mesma forma que nós resolvemos e nos posicionamos assim também nós precisamos fazer com os nossos filhos, para que nós não possamos perdê-los. Mas às vezes nós criamos muitas situações, é difícil, eu não tenho tempo. Em todo tempo nós precisamos estar passando esta palavra aos nossos filhos. Tanto é que o próprio Deus, Ele coloca agora em todo o tempo, ao assentar, ao levantar, ao dormir, não importa, ao estar caminhando, transitando, viajando, em todos os momentos, a palavra de Deus ela precisa ser colocada no coração dos nossos filhos. Porque nós não queremos perder os nossos filhos, amém? Nós queremos permanecer com os nossos filhos na casa do Senhor, para que eles sejam homens e mulheres que amem o Senhor. Às vezes, nós temos uma certa dificuldade com esse trato com a palavra. Às vezes nós achamos é muita religiosidade. Às vezes achamos que isso é um processo de, poxa, você está querendo cobrar um negócio que a palavra está falando e nós precisamos cumpri-la. Oséias 4:6 ele vai dizer assim: olha, o meu povo perece é pelo diabo, é pelo inimigo, é pelas provações que nós temos enfrentado? Não, o meu povo perece porque não me conhece. Se nós conhecêssemos realmente a Deus e fôssemos realmente fiéis a Ele, meu irmão, tem uma certa passagem que vai dizer assim: olha, você comeria do melhor dessa terra. Às vezes nós não estamos comendo do melhor dessa terra porque nós deixamos para lá. Às vezes nós vamos olhar com os nossos olhos, testemunhar com os nossos olhos a perda dos nossos filhos, porque em um certo momento nós deixamos para lá. Porque era difícil, porque era penoso. Não sei qual é a minha desculpa, não sei qual é a sua desculpa. O que nós nessa noite, em nome de Jesus, em famílias que vivem o reino de Deus, que nós precisamos entender em primeiro lugar, é que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. E nós precisamos amar essa palavra e reproduzir essa palavra primeiro na nossa vida e depois nós reproduzimos ela dos nossos filhos. Segundo ponto, para que nós não possamos perder nossos filhos. Segundo, não seja moldado pelo que está ao redor de você. A mente de Jefté é permeada pela cultura da época. A mente de Jefté estava permeada pela cultura. Não sei se você vai perceber isso aqui no versículo 3, vem comigo no versículo 3, Juízes 11. Vem comigo no versículo 3. Então Jefté fugiu diante dos seus irmãos. Sabe o que é isso, fugir diante dos seus irmãos? Problema familiar, que todos nós vamos ter. Ele foge diante dos seus irmãos, habita na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Batia papo com ele, tinha tempo com ele. Não era tempo de palavra, era tempo de cultura. Era tempo da cultura do mundo. Os deuses de Canaã, que era a terra onde Jefté habitava, exigia sacrifícios de criança. Olha só.
Percebe onde a mente de Jefté está indo? Os deuses de Canaã exigiam sacrifícios de crianças para segurar uma fome que está assolando aquelas terras, para talvez naquele momento dar uma nova e boa safra, exigia sacrifícios de crianças. Percebe que muitas vezes nós, hoje, aqui, homem e mulher de Deus, vivendo a vida que Deus quer para nós, muitas vezes a nossa mente é cooptada pela cultura, e nós muitas vezes estamos fazendo algo que a cultura está falando para fazer. Nós vivemos o que a cultura está nos ordenando, nós vivemos o que a cultura está nos passando. Falar em cultura, mês de família, não é isso? Não é isso? Amém? Mês de família? Mas junho está chegando aí. Mês junino. Festa. Cultura. Ó, trazendo. Estamos aqui hoje colocando a retaguarda em nossas famílias. Estruturando as nossas bases. Colocando as nossas fortificações. A cultura vai vir pesada. Sobre nossas famílias. Sobre nossas casas. Os nossos filhos que ainda não têm entendimento dessa diferença que eu e você já sabemos. Já sabemos dessa diferença. Os nossos filhos não. Sabe como é que nossos filhos ficam? Encantados. Os olhos brilham. Minha filha chega e pergunta para mim: por que eu não posso dançar lá na festa? Por que eu não posso participar da cultura? Percebe? O que nós realmente estamos vivendo? É a cultura do reino. Estamos aqui, mês de maio. Famílias vivendo o reino de Deus. Cultura do reino. Vai chegar junho com a cultura do mundo. Aí vai assolar, tentar assolar, passar por cima de nossas famílias. Qual é a minha e qual é a sua resposta, meu irmão? Nós estamos vivendo mesmo famílias que vivem o reino de Deus? Nós estamos querendo viver mesmo famílias que não abrem as suas portas? Nós vamos viver logo a mais, logo à frente, um tempo agora que é permeado de ídolos juninos. Os ídolos estarão expostos. E o que a palavra de Deus tem para mim e para você? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O coração de Jefté, ele não é moldado pela palavra. O coração de Jefté, ele lida com Deus como lida com os ídolos. O que são ídolos? Tudo aquilo que tira Deus do centro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. No momento que Deus é tirado do centro, é colocado qualquer outra coisa, meu irmão. Normalmente, quando nós falamos em ídolos, nós pensamos já em imagem de escultura, nós pensamos em algo feito pelas mãos do homem. Não só isso, não só isso. Não só isso. Tudo aquilo que tira Deus do centro da minha e da sua vida se torna um ídolo. É o meu trabalho. São os meus filhos. Os meus filhos podem se tornar ídolos. Tirar Deus do centro. Alguma coisa, um bem, não sei. Tudo aquilo que tira Deus do centro da sua vida se torna um ídolo. O que tem tirado Deus do centro da sua vida? Essa é a pergunta. É por isso que os 10 mandamentos, uma das primeiras, ali em Êxodo 20,
Ele vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Sabe o que Deus está falando ali? Isso me tira do centro da sua vida. Sabe o que Deus quer para nós nessa noite? Me coloque no centro da sua vida. Que o nosso Deus seja o centro das nossas vidas nesse tempo, meu irmão. A realidade que nós estamos vivendo, e aproveitar que hoje é um culto dirigido pelos homens, uma realidade. O que molda muitas vezes o coração dos homens é a pornografia. O que vai moldando ali, colega de trabalho, grupo de WhatsApp, uma coisinha ali, uma cena que você vê, uma conversa, está moldando, tirando Deus do centro. A nossa cultura atualmente é totalmente pornográfica. Ela mesmo assim, nós às vezes fingimos, não, normal. Ela está moldando a nossa mente. Seja aquilo que vem pelo nosso visual, seja aquilo que vem pelos nossos ouvidos. Ela molda o coração do homem. Um Deus. Pornografia é um espírito. Um Deus querendo moldar o coração. E nós precisamos ter certos cuidados. Renove a sua mente nessa noite, amém? A metanoia de Cristo nessa noite haverá de renovar os corações, porque nesta noite o Espírito Santo de Deus quer moldar o meu e o seu coração. Aquilo que nós precisamos entender, primeiro, amar a Bíblia, amar a palavra, colocar Deus no centro, não sermos moldados pelo que está ao nosso redor. Terceiro ponto, foco na santidade. Foco na santidade. 1 Pedro 2, 1, 3. Portanto, abandone toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, deseje o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bom. Foco na santidade. Foque na santidade, em amar a sua esposa. Às vezes nós ficamos muito fechados aqui em viver uma vida santa, de atitudes corretas. Ame a sua esposa, mantenha esse foco. Mês da família. Quer ser um homem mais santo? Quer agora ter atitude de santidade? Foque em amar a sua esposa. Ame sua esposa, ame seus filhos. Passe a partir de agora, a partir de hoje. Larga a pornografia. Larga o adultério. Quando nós declaramos 1 Pedro 2, 1, 3, larga toda a maldade, todo engano. O pecado está sempre ao nosso redor ali. Largue tudo isso. Manter o foco na santidade é abandonar práticas pecaminosas. Focar na santidade é valorizar o seu casamento. Você tem valorizado o seu casamento? Você tem fortalecido o seu casamento? Você quer ter filhos saudáveis? Quantos querem ter filhos saudáveis? Amém. Fortaleça o seu casamento, querido. Fortaleça o seu casamento. Quando nós fortalecemos o nosso casamento, valorizamos aquele que está conosco, aquele que está junto conosco, é o principal referencial que os filhos têm. Sabe qual é o principal referencial para que os nossos filhos sejam saudáveis? O seu casamento, o meu casamento. Ter uma vida de santidade é uma vida que valoriza o casamento. Amém, igreja?
Às vezes nós queremos ter filhos decididos na identidade deles, queremos ter filhos que vivem o reino de Deus, nós precisamos fortalecer o nosso casamento. Às vezes, aquela coisa, né? Mas o amor já deu uma esfriada, o amor já não está mais aquela coisa, já está... Poxa, dizem que tem um certo tempo de casado, né? Que fica aquele negócio meio chato, 7 anos. Ixi, chegou 7 anos, cara. Chegou 10. Vixe, 13 anos de casado é o ano da crise. Se você atravessar 13 anos, você vai chegar até o final agora. Não é assim? Às vezes nós achamos que... Preste bem atenção nisso. Nós achamos que essa chama do amor, ela precisa estar aquecida, e precisa mesmo. Só que nós não podemos viver de paixonite. Nós não podemos viver aqui de o amor que precisa ser igual àquele do começo. Às vezes é ilusão. Porque Deus não chamou você e não quer que você permaneça tão somente com esse seu cônjuge, com aquele que está do seu lado, tão somente dando um jeito para amar cada vez mais. Ele quer que cada casamento viva em cima da aliança constituída no altar. Lembra disso? Lembra quando você fez a aliança com seu cônjuge? Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, na alegria, no sofrimento. Em todas as etapas da sua vida, uma única coisa que você precisa manter: sua aliança. Sabe por quê, querido? Porque Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de aliança, querido. Deus é um Deus amoroso, grandioso sobre nossas vidas, mas Ele é um Deus que não quebra a aliança dEle. Olha que maravilha. Se Ele não quebra a aliança dEle comigo, por que eu que estou querendo quebrar? Não, eu vou manter. Vou manter minha aliança. Homens de Deus, mulheres de Deus, precisam trazer à memória o primeiro amor, lembrar de onde erraram e o que não pode errar mais. Manter as suas alianças. Como é que nós podemos também ainda aproveitar e falar sobre casamento? É entender os papéis de cada um. Às vezes nós não queremos e esquecemos o papel de cada um. Aproveitando esse meio de família, dentro do relacionamento. Efésios 5:22. Sempre que você precisar de orientação sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre seus negócios, sobre aquilo que você precisa fazer, busque a ela na palavra. É aqui que nós falhamos. A nossa grande falha é aqui. É nesse ponto. Nós não queremos observar a palavra. Às vezes não é nem querer observar a palavra, nós não queremos consultá-la. Eu já sei. Eu vou pela minha cabeça, eu vou pelo aquilo que eu estou entendendo. Efésios 5:22, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Mulheres, segredos para vocês. Segredo da palavra. Sabe o que os homens querem? Serem respeitados. O que mais os homens querem é serem respeitados. O que mais o homem quer dentro de um relacionamento é que ele seja respeitado. É assim no trato homens com homens. Respeite. Quanto mais no relacionamento conjugal. Dentro do relacionamento conjugal da mesma sorte. O homem do relacionamento conjugal, ele quer ser respeitado. Portanto, independente da habilidade dele, da instrução, do conhecimento, da maturidade dele, você se submete. E quando falamos sobre submissão, o assunto fica um negócio mais... Eu senti que o clima caiu. Senti que o clima deu uma queda aqui. Sabe por que isso? Porque nós não entendemos o que é submissão.
Submissão nada mais é do que você viver a missão do seu marido. É você estar como suporte dele. É você entender que não é o marido que ordena a submissão. O marido não tem que ordenar nada. É a mulher que se submete a isso. Sabe por quê? Olha o que diz a palavra do Senhor. Aqui, ó. É a mulher que se submete de modo voluntário e carinhoso como ao Senhor. Ou seja, como é que a igreja se submete a Cristo? A igreja é que se submete ao senhorio de Cristo. Assim a mulher da mesma sorte. Ela vem e se submete a esse senhorio. É aqui que hoje nós vivemos um movimento feminista muito forte na nossa sociedade, querendo igualar os papéis. O movimento feminista hoje ele vai dizer assim, olha, não, são iguais, não tem diferença. Iguais no gênero, iguais nos papéis. O movimento feminista vem e diz assim, não, a autonomia do corpo, você faz o que você quiser do seu corpo. A mulher ela submete como ao Senhor. Como a igreja se submete. Nós nos submetemos como igreja ao senhorio de Cristo, amém? Nós submetemos a esse senhorio. Não precisa ordenar nada, é a própria mulher que se submete a isso. Agora versículo 25, Efésios 5 ainda. Vós maridos, se tem para a mulher, tem para o marido também. É a palavra de Deus, é para todos. A palavra de Deus, ela está aqui sendo posta para todos nós, e é na palavra de Deus que nós temos entendimento. Versículo 25, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Como é que eu devo amar minha esposa? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Você está disposto a morrer pela sua mulher? Está disposto a morrer pela sua esposa? Hã? Nós temos maridos aqui dispostos a morrer pelas suas esposas? Os que vão se casar, você está disposto a morrer pela sua futura? Está disposto? Se prepare para isso. Porque assim como Cristo, por amar a sua esposa, se entregou por ela, se entregou pela igreja, assim cada um dos maridos deve se entregar pela sua esposa. E amá-la de maneira incondicional. E o que as mulheres mais desejam, homens, nessa noite, são maridos que a amem. E não basta ser apaixonados por elas, tem que se entregar de maneira total. Quarto ponto, para caminharmos para o nosso final. Dependa do Espírito Santo para todas as áreas da sua vida. Dependa do Espírito Santo para todas as áreas da sua vida. Jefté dependia do Espírito Santo para guerrear. Ele dependia do Espírito Santo para as batalhas lá fora. Mas e dentro de casa? Não depende de fazer a vontade do Pai? É para depender, nós precisamos entender que não apenas nas grandes batalhas, mas também nas coisas simples, ordinárias da vida. Jefté é um homem usado por Deus. É usado pelo Espírito de Deus para lutar fora, para derrotar lá o povo de Amon. Mas quando é para falar sobre dependência de Espírito Santo dentro de casa, a história muda. Jefté é uma pessoa com sentimentos nobres, percebe? Sentimentos nobres. Ele quer o bem da nação, está preocupado com o preço do arroz, está preocupado com o preço do feijão, está preocupado com o que está acontecendo no dia a dia, está preocupado com o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, está preocupado com o que está acontecendo em Itamaraju, está preocupado com a política, está preocupado com tudo, menos com a sua casa. É um homem usado por Deus e é preocupado, o sentimento dele é de nobreza.
É maravilhoso, é de se bater as palmas para ele. Mas o que nós precisamos entender é que Jefté, dentro de casa, ele se torna fraco. Famílias que vivem o reino de Deus têm sentimentos nobres, mas para agora também ter o Espírito Santo em sua dependência dentro de casa. É depender do poder do Espírito para corrigir seus filhos. É depender do Espírito Santo agora para amar os nossos filhos, para brincar com eles, para passar férias. Coisas ordinárias da vida. Não é para as grandes coisas que nós precisamos alcançar a Deus. Se eu perguntar aqui qual o sonho que cada um tem, cada um sonho maior do que o outro. Mas a nossa dependência precisa ser do Espírito Santo para as coisas mais simples do nosso dia. Simples do nosso dia. Isso é viver em total dependência. Sabe por quê, meu irmão? Porque não adianta ganhar as guerras lá fora e perder nossos filhos aqui dentro. Não adianta nós termos ousadia lá fora se nós vamos perder nossos filhos em casa. É por isso que nós abrimos o quinto e último ponto. Vença as guerras, mas permaneça firme. Amém? Vencemos as guerras e permanecemos firmes. Muitos homens vencem a guerra, mas logo em seguida eles caem. É o que acontece com Jefté. Momento de vitória. Ele tem uma grande vitória para a nação de Israel. Mas logo em seguida ele vai ter uma grande queda dentro de casa. Uma grande falha dentro de casa. Ele ganha a guerra, mas logo em seguida ele perde essa guerra. Ele não consegue permanecer em pé. Sabe por quê? A filha está morta. Efésios 6, capítulo 13. Abra comigo. Deus nos fornece todas as ferramentas para nós vencermos todas as nossas guerras, amém? Deus vai nos fornecer as ferramentas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, o que você vai ter que fazer? Ficar firme. Você pode ter a armadura de Deus. Você pode vencer as suas guerras. Você pode estar combatendo o inimigo, pisando na cara dele, colocando o inimigo de gato e sapato, fazendo do que você entender. Mas eu e você, nós precisamos ao final dessa guerra, ao final desse dia, permanecer firme. Porque não adianta, homem, você cair numa tentação, se recuperar dela e logo em seguida você cair em outra. Não adianta. Não é esse o processo que o Espírito Santo de Deus nos guia hoje, através da palavra, nos guia hoje para nós vencermos as nossas guerras, vencermos as nossas aflições, mas nós precisamos permanecer firmes. Até quando eu preciso permanecer firme? Até o fim. Tem um dia que as guerras elas vão acabar das nossas vidas aqui nessa terra? Não. Todos os dias. E parece até uma maior do que a outra. Já parou para analisar isso? Você passa por um problema, vence ele, daqui a pouco vem um maior. E você encontra força em Deus e vence, e lá vem outro. Sabe o que nós precisamos fazer? Permanecer firme. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, meu irmão. Se ele te prometeu que seus filhos não vão ser perdidos, é porque ele é fiel para cumprir a sua palavra. E aquele que prometeu está aqui nessa noite, guiando nossos corações, nos mostrando através da história de Jefté que nós poderíamos ter tomado uma atitude diferente. E que nessa noite nós precisamos permanecer firmes. Para termos nossos filhos vivendo o reino de Deus, precisamos estar perseverantes. Presta atenção numa coisa. Talvez você não consiga ver a vitória que Deus está preparada para você. Sabe por quê? Muitas vezes nós somos rasos, fracos, não somos perseverantes. Desistimos rapidamente.
Nós somos e queremos resultado rápido. Nós não queremos estar aos pés do Senhor pagando um preço diante dele. Nós queremos a resposta da noite para o dia. Nós queremos algo imediato. Mas, olha o que diz Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. E eu vou te dar o quê? A coroa da vida. Deus nos chama nessa noite para permanecermos fiéis. Sabe por quê? Porque essa natureza do Pai sobre nós. Fiel. E nessa noite eu quero convidar você a se tornar fiel cada vez mais a Deus em primeiro lugar, para que você não possa perder os seus filhos. Nessa noite, Deus nos chama para um renovo de compromisso com Ele, para que nós possamos permanecer firmes. Quantos estão dispostos a permanecer firmes diante do Senhor? Famílias que vivem o reino de Deus não perdem os seus filhos. Não vão perder para o inimigo. E Jefté vence o inimigo. Não vão perder dentro da sua casa, talvez por uma omissão minha e sua, porque nessa noite você recebe ferramentas do Senhor para vencer as guerras, para estar com toda a armadura de Deus, para que nós possamos vencer o inimigo. E nessa noite o Espírito Santo de Deus nos conduz a viver uma vida, primeiro, que ama a palavra de Deus. Segundo, que não está com a sua mente colocada naquilo que o mundo está ao seu redor. Terceiro, a palavra de Deus nos orienta a termos o foco na santidade. Quarto, dependermos totalmente do Espírito Santo de Deus para todas as áreas da nossa vida. E depois de vencermos a guerra, permanecermos firmes. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus. Você vai interceder pela sua família. Você vai interceder pela sua casa. Sabe por quê? Porque você é que batalha essas guerras. É você que está lutando com estas guerras. É você que sabe o preço que está sendo pago pela batalha que você está tendo para manter os seus filhos diante do Senhor. E nessa noite, convoco você a estarmos firmes diante do Senhor, amém? A sermos fiéis a Ele até a morte. Porque o nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. E a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo. Muitas vezes nós não queremos, nós brincamos, nós deixamos para lá, nós deixamos para depois. Eu não sei o que permeou a mente de Jefté, mas ela não pode permear a sua mente nessa noite. Nada pode fazer você vencer as suas guerras lá fora e perder os seus filhos aqui dentro. Nós oramos há pouco por todas aquelas crianças aqui. Olhamos para elas, abençoamos a ela, cada uma delas. Mas a guerra que nós estamos travando, a guerra que estamos enfrentando, é para que eles entendam o reino e vivam o reino de Deus. Porque nós primeiro vamos viver este reino. A cultura que deve permear a mente de cada um aqui nessa noite é a cultura do reino, é a cultura do céu. Assim como no Pai Nosso Ele vai dizer: olha, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É isso que nós queremos nessa noite. Que a vontade de Deus seja feita a cada coração nessa noite, a cada mente nessa noite. Nós não vamos perder os nossos filhos. Não há segredos maiores do que este, de termos a palavra em nosso coração. Ame a Deus acima de todas as coisas. Dê tudo aquilo que você tem, para que o Espírito Santo de Deus possa guiar a sua vida em nome de Jesus. Enquanto o Gabriel ministrava a palavra, eu me lembrei de uma canção chamada O Meu Voto. Nós precisamos fazer um voto diante do Senhor nessa noite.
Jefté, ele faz um voto. Aleluia. E não se arrepende. Porque o voto que ele fez não foi com o Senhor. Mas eu tenho certeza que se você nessa noite fizer um voto com o Senhor, você jamais irá se arrepender. Aleluia. Feche seus olhos nessa noite, medite na letra dessa canção. Ó Deus, eu faço um voto com o Senhor, de ser intenso até o fim. Eu faço um voto com o Senhor, de ser fiel até o fim. O fim. Ó Deus, eu faço um voto com o Senhor, de ser intenso até o fim. Eu faço um voto com o Senhor, de ser fiel até o fim. O fim. Eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até o fim. Eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo que eu tenho. Um coração queimando por ti, um coração que queima até. Eu sei que para alguns, eu sei que para alguns não é nada, mas sei que para ti isso é tudo o que eu tenho, Senhor. Um coração queimando, queimando de amor por ti. Um coração que queima até o fim. Tudo que nós temos é a nossa palavra diante do Senhor. Esse é o meu voto diante de ti. Até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Eu te amarei, eu te amarei por toda a minha vida. Esse é o meu voto. Eu te amarei. Será que você pode cantar isso? Te amarei. Faça esse voto com o Senhor nessa noite. Esse é o meu voto. Eu te amarei. Eu te amarei por toda a minha vida. Esse é o meu voto. Eu te amarei. Eu te amarei por toda a minha vida. Até sua volta eu permanecerei firme. Até sua volta eu permanecerei constante. Serei sua
sua noiva ataviada, serei sua noiva ataviada, serei sua noiva ataviada. Até sua volta eu permanecerei firme. Até sua volta eu permanecerei. Aleluia. Serei sua noiva ataviada. Aleluia. Glória a Deus. Permaneceremos firmes até o final, querido. Nessa noite eu quero orar pelas famílias aqui nessa hora. Nós temos um voto diante de um Deus que cumpre suas promessas. Que nessa noite você possa colocar tão somente a família que você tem diante do Senhor, para que esta família possa receber do Senhor a bênção que Ele tem para todas as famílias da terra. Nós temos a palavra do Senhor que, derramada sobre nós, nos diz que haverá de seguir por mais de 1000 gerações. E nessa noite, o Senhor está em busca daqueles que estão dispostos a estarem fazendo esse voto diante do Senhor, este compromisso diante do Senhor, um compromisso de viver segundo a palavra dEle, um compromisso de viver segundo o reino de Deus. Por isso eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa hora. Nós vamos orar ao Senhor. É um voto que nós fazemos diante do Senhor, de assumirmos esse compromisso com Ele, amarmos mais a palavra dEle. Por falta de esse amor à palavra, nós temos perdido nossos filhos. Mas nessa noite, nós temos o compromisso firmado junto com o Senhor, de que Ele haverá de cumprir a palavra dEle sobre nós, e de que haverá alcançar a sua família. Mas passará por você, querido. Passará pela minha vida, passará por todos aqueles que estão firmando esse voto diante do Senhor nessa noite. Eu quero orar pela sua família. Nós não podemos atravessar este mês de família sem assumirmos esse compromisso de primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. E esse compromisso começa aqui, mais uma vez, renovado esse compromisso. Nós renovamos o compromisso com o Senhor. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Pai, nós renovamos o nosso compromisso diante do Senhor. Nós aqui nessa noite renovamos o nosso compromisso de assumirmos aqui, ó Deus, amarmos mais a Tua palavra. Nós assumimos aqui o compromisso, ó Deus, de não queremos nos amoldar a este mundo. Nós queremos renovar aqui, ó Deus, o nosso entendimento segundo a Tua palavra. Pai, nos ajuda a manter o foco na Tua santidade. Que nesta hora, Deus, famílias aqui, ó Deus, possam estar sendo alcançadas, ó Deus, pelo voto que cada um faz, pelo compromisso que cada um aqui faz, ó Deus, de se manter, ó Deus, santo diante do Senhor, mas tendo famílias aqui, ó Deus, em santidade, ó Deus, para que cada um dos seus familiares possam ser alcançados pelo Senhor. Nós queremos depender do Teu Espírito Santo, não queremos fazer nada, Deus, sem a dependência do Teu Espírito. Ajuda-nos até nas tarefas simples, até na simplicidade do dia a dia. Nós queremos depender do Teu Espírito Santo. Nós não queremos dar um passo sequer se nós não estivermos debaixo da dependência do Teu Espírito. E nós queremos vencer esta guerra que o inimigo quer destruir as nossas famílias, as nossas casas. Nós queremos vencer estas guerras e permanecermos de pé, permanecermos firmes. Sustenta-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Dá-nos cada dia, Senhor, o pão diário sobre nós, que é a Tua palavra. Fortifica-nos da Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Obrigado, Senhor,
Que a Tua palavra derramada sobre nossas vidas nessa noite. E cada família aqui, ó Deus, assuma este compromisso diante do Senhor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor haverá de honrar a Tua palavra. Nós queremos aqui, Senhor, honrarmos, ó Deus, o compromisso que aqui fazemos. De estarmos sempre diante do Senhor. Estarmos apresentando nossas famílias, para que nós não possamos perder nenhum de nossos filhos, nenhuma da nossa geração. A nossa geração não será uma geração perdida. A nossa geração será uma geração, ó Deus, frutífera na Tua casa. A nossa geração será uma geração que serve ao Senhor mais do que nós. Que a nossa geração sirva ao Senhor mais do que nós, porque é isso que nós queremos para os nossos filhos. Nós queremos que eles sejam melhores do que nós. Nós queremos que Ele alcance em lugares que nós não alcançaremos. E é isso que nós queremos nessa noite. Que eles alcancem lugares espirituais que nós ainda não alcançamos. E que eles sejam referência neste tempo. E que nós possamos ser os referenciais para estes filhos, para os nossos filhos. Sustenta nossas vidas nessa noite. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo do Senhor. E o povo de Deus diz: que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus visite sua vida, visite sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Abraça seu irmão, em nome de Jesus.